Sakamoto, é um gesto importante esse que a China faz para constranger o Trump, né? Mas não sei se vai ter algum efeito prático. A China está fazendo uma coisa com essa ação de jogar a discussão para o campo geopolítico, né? Está saindo do campo, é claro, está usando uma discussão econômica para jogar a questão dentro do campo geopolítico. E é importante, nas relações internacionais, palavras têm importância. Às vezes, negociadores passam em eventos, né, tentando elaborar tratados, convenções, passam dias em cima de uma única palavra. Palavras, né, no caso que como intimidação, é uma palavra muito forte sendo usado pela China. A China dizendo, olha, os Estados Unidos está intimidando e colocando em risco esforços pela paz. Né? E vamos lembrar, eu não estou dizendo com isso que a China está avisando que o mundo vai escalar para uma guerra. A China, por exemplo, não tem interesse nenhum, até porque ela ganha muito dinheiro com o mundo do jeito que está hoje, para ver o mundo ser revolucionado num espaço muito curto de tempo. Os chineses, inclusive, têm paciência, têm planos para se tornar a maior potência econômica mundial com o tempo, de retomar Taiwan com o tempo, né? Tudo isso com o tempo, né? A questão, contudo, ao usar essas palavras, ao usar intimidação, ao usar paz, a China indica que as ações dos Estados Unidos podem escalar, podem terminar, se tudo der errado, muito além do campo econômico. Isso aqui pode terminar num conflito que coloque em risco a paz, que é aquilo que a gente tem falado. Alguns analistas têm colocado isso na mesa. Vamos lembrar todos e todas que as guerras, muitas das guerras e dos conflitos internacionais, eles nascem por uma discussão a respeito de acesso a recursos naturais, a matérias-primas, a mercados, né? Da guerra do ópio, a guerras por água, por petróleo. A gente sabe muito bem como isso acontece. O que acontece é que nesse caso específico da China, a China está jogando para o mundo o quê? Né? Não é que ela está falando, vai rolar uma guerra amanhã. Não, mas olha, os Estados Unidos está desestabilizando o mundo, está intimidando a China e, portanto, também os parceiros da China com isso, e está colocando em risco a paz. Né? Num mundo em que a gente sabe que a paz é uma construção muito tênue e muito difícil, isso é um sinal preocupante. A China joga essa preocupação para o Conselho de Segurança da ONU, não é uma discussão que vai se votar uma resolução, mas é uma questão de... Tem, como você falou, a questão de constranger os Estados Unidos, mas também tem uma questão de você mandar um recado para os Estados Unidos e para o mundo. Falar, olha, a depender do que você fizer, isso aqui não pode não acabar bem. Verdade. Ô, Carla, essa movimentação da China. Então, Diego, eu acho que o Saka colocou muito bem, né? É a China mostrando que está disposta a fazer com que o mundo perceba que o Donald Trump está trazendo estabilidade. Né? Primeiro, se a gente for ver essa novela de tarifas, né, que começou, a gente lembra, desde o dia 1º, 20 de janeiro, Donald Trump assumiu, ele foi cumprindo as promessas de campanha, mas ele foi confundindo, né, as relações comerciais. Primeiro era México, depois Canadá, depois ele fez aquele dia que a gente estava aqui ao vivo e acompanhou, né, o dia do tarifaço, 2 de abril, em que ele anuncia todas essas tarifas, depois ele coloca para negociar e tira a negociação. E a China é uma grande potência mundial que toma esse papel, porque tem aí uma relação importante, né, de comércio global, e coloca, olha, a gente vai precisar discutir a instabilidade que o presidente dos Estados Unidos está causando. E quando ele usa o Conselho de Segurança da ONU, é até um resgate, né, do órgão e da ONU, que o próprio Estados Unidos tem descredibilizado aí, ou tentado esvaziar, melhor dizendo. Então, é um movimento importante da China que a gente tem que ver como é que vai se desenrolar e se vai ter consequências, ou ao menos, digamos assim, acalmar, né, esse ímpeto de causar instabilidade que o Trump tem demonstrado desde que voltou aí nesse seu segundo mandato. Sakamoto. E até aproveitando, acho que é legal fazer um comentário, o Diego e Carla, que no meio desse furdúncio todo da guerra comercial imposta pelos Estados Unidos, respondida pela China, essa instabilidade toda, tem um ponto que, né, o New York Times soltou uma matéria muito interessante, outros veículos também estão fazendo essa cobertura, que
Assim como o Brasil, você teve aquela taxação das blusinhas, a taxação do envio da Shein, de uma série de outras plataformas chinesas de produção de produtos baratos, roupas baratas, eletrônicos baratos, né, que chegavam via correio, que o Brasil taxou. E aí a extrema-direita brasileira caiu matando, falou, não, é o fim do mundo, isso num país governado pela gente ou semelhante, a gente nunca aconteceria e aconteceu, né? O governo Trump vai começar a taxar pacotes, né, que são mandados por correio com compras pequenas, de duas formas. Ou paga esses $100 a mais de impostos de importação, ou 120% do valor do pacote. E aí os consumidores norte-americanos os consumidores com menor poder aquisitivo, estão bastante preocupados. Da mesma forma que os consumidores com menor poder aquisitivo no Brasil também ficaram preocupados. Então essa taxação das blusinhas nos Estados Unidos é também um efeito colateral, porque muita gente pergunta e fala assim, não, isso aí não vai afetar o consumidor americano, afeta o consumidor de outros países, né? O Trump está fazendo o melhor para o consumidor americano. Bem, a blusinha vai ficar mais cara. E a gente sabe que, olha que interessante, questões como blusinha, Pix, no Brasil pegaram muito mais pesado do que outras questões mais técnicas de economia, etc. Então, ovo, blusinha, Pix, essas coisas do dia a dia pegam. E é isso que pode, inclusive, atrapalhar o próprio governo Donald Trump, né? Ele pegar no calcanhar do cidadão médio americano mexendo com o seu cotidiano. E num documento emitido pela Casa Branca, o governo de Trump admite que algumas das tarifas impostas pelos Estados Unidos contra a China chegam a 245%. Imaginem vocês, essa porcentagem, que inclui 125% das recíprocas, também 20% por conta da crise relacionada com o fentanil e impostos de 100% vale para carros elétricos, seringas e agulhas. Depois desses produtos, os mais taxados são as baterias de lítio, 173%, a carne de lula, olha só, a carne de lula, 170%, e as blusas de lã, 169%. O documento circulou na manhã de hoje, ao mesmo tempo que a Organização Mundial do Comércio divulgava seu primeiro levantamento global do impacto da guerra comercial iniciada por Trump, anunciando que, sob as atuais condições de bens pelo mundo, a circulação deve registrar queda de 0,2% em 2025. Mas, caso não haja um acordo sobre tarifas recíprocas da Casa Branca, que foram suspensas por 90 dias, o tombo no fluxo pode chegar a 1,5%. E a gente está falando aqui 0,2, 1,5%, né, Carla, de quantias que são enormes. Não ouviu, Sakamoto, mas são enormes, né? Cortou um pouco a sua fala, eu falei assim que eu tá... falei 0,2% e 1,5%, falando assim parece pouco, mas são quantias assim enormes, né? Que isso representa de queda de circulação desse dinheiro por conta das tarifas impostas pelo Trump. Vocês estão me ouvindo, gente? Acho que eu travei. Não, a gente está te ouvindo, Carla. A gente está ouvindo. Você está ouvindo a gente? Eu acho que ela não está ouvindo a gente não, Sakamoto. Comenta enquanto a gente tenta acertar. Tá, não, é um número grande, né? Quando a gente pensa em 1 ponto pouco por cento, 1,5%, 2%, você fala, nossa, é pequenininho, 1% do quê? Mas estamos falando de 1,5%, por exemplo, a China tem exportações de 400 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Agora, 1,5% de 400 bilhões dá o quê? Dá 6 bilhões? É coisa para diabos. Ou seja, estamos falando de valores, né, de bilhões, de trilhões, né? Estamos falando de um intenso comércio, de um intenso fluxo comercial. Então, qualquer aumento de carga tributária que não faça parte de um processo extremamente racional de proteção a alguma empresa nascente, o que não é o caso dos Estados Unidos, ou alguma coisa com relação para se defender de um ataque de outro país, que seja, isso, na verdade, vai causar um impacto e vai causar redução. Redução no comércio global significa o quê? Muita gente vai falar, redução vai reduzir apenas o lucro dos grandes exportadores, vai reduzir o lucro de grandes financiadores. Não, isso aí vai ter impacto o quê? Redução no número de empregos,
Ah, mas vai ser só nos Estados Unidos e na China. Não, não vai ser não. Se a China, se está reduzindo o comércio da China e reduz, inclusive, a demanda por determinadas matérias-primas, não estou falando de soja, mas estou falando de várias outras matérias-primas, você vai reduzir nos países de origem o número de postos de trabalho que são utilizados para gerar aquele tipo de matéria-prima. Se você diminui a demanda de carros, porque ficaram mais caros devido ao aumento de preço dos seus componentes em cadeias globais, também diminui o número de empregos em lugares como o Brasil que são usados para montá-los. Então, não tem vencedor, Diego, numa situação em que você tem diversos países brigando, né, aumentando tarifas, diminuindo o fluxo do comércio internacional. É claro que a gente poderia discutir aqui durante horas a questão se o comércio internacional hoje é justo ou não é justo. Muitas vezes é injusto, né? Paga-se muito por produtos industrializados, paga-se muito pouco por produtos de matérias-primas, né? Mas o fato é que redução no comércio global não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém mesmo.